Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, com continuação dos playoffs da Liga dos Campeões, jogos de ida. Temos o Bayern de Munique fora de casa contra o Celtic, o Milan que enfrenta o Feyenoord na Holanda, temos o Benfica que visita o Mônaco na França e a Atalanta que enfrenta o Bruges. E também temos o jogo atrasado entre Everton e Liverpool pela 15ª rodada do campeonato inglês. Essa é uma das maiores rivalidades da Inglaterra. Certamente o Liverpool tem aqui o seu maior rival, claro, hoje, falando de dinheiro, falando da capacidade que o Everton tem de chegar, não é mais o grande rival, mas ainda assim, historicamente é o derby de Merseyside, né? O Merseyside Derby. Cada estádio fica de um lado do Rio, realmente é um confronto histórico e uma rivalidade muito grande. O Liverpool, se vence, abre 9 pontos do Arsenal, mas claro, tem que passar pela frente do seu maior rival histórico. Além disso, temos dois jogos interessantíssimos aqui no Brasil. Flamengo e Botafogo, logo depois daquela decisão da Supercopa do Brasil, onde o Flamengo jantou o Botafogo, né? Jogou muito melhor que o Botafogo, mostrou um Flamengo muito mais preparado, só que aí depois do jogo contra o Fluminense, o Flamengo não jogou tão bem. E o Botafogo vem de derrota para o Madureira. O Botafogo que teve a oportunidade aqui de entrar dentro da zona de classificação, mas ainda não conseguiu. Mas deve conseguir, né? E no Campeonato Paulista temos um encontro entre Memphis Depay e Neymar. Provavelmente esse jogo na casa do Corinthians, na Arena Corinthians. 1,80 a cotação do Corinthians. Grande jogo também. Começamos o nosso planejamento às 2h45 num jogo extremamente encardido, né? O mercado ele tem muito mais informação da Atalanta do que do Bruges, né? Eu sei que tem gente que me acompanha, que acompanha o Bruges de maneira mais assídua, não é o meu caso, eu tenho acompanhado muito mais a Atalanta. O Bruges é o segundo colocado do campeonato belga, da Pro League, atrás do Genk e à frente do Union Saint-Gilloise. O time do Bruges, ele terminou, vamos dar uma olhada como terminou o Bruges na área de playoff. Se não me engano, ele ficou beirando aqui para sair. Eu acho que foi isso, ele ficou beirando para sair, ó, aqui embaixo, exatamente, foi o último classificado. E ainda contou com a questão da sorte, né? Porque contra o City, último jogo do Bruges contra o City, deixa eu pegar aqui, eu acho que ele não tomou uma goleada. Tá aqui, ó, ele tomou de 3-1. Eu lembro que nos últimos minutos do jogo, o City só estava tocando bola e o pessoal do Bruges comemorando. Por quê? Porque se o City não tivesse parado, se o City tivesse continuado, muito provavelmente o Bruges não teria se classificado. Porque o Bruges se classificou por conta disso daqui, ó, o saldo de gols. O Bruges ficou com -4 e o Dinamo Zagreb ficou com -7. Se por acaso o time do City tivesse feito mais 3 gols e tivesse empatado aqui no -7, o Dinamo Zagreb teria passado porque ele marcou mais gols, que era o segundo critério de desempate. Então o Bruges comemorou estar perdendo por 3-1, ficou bom para todo mundo, né? Entre aspas, só ficou ruim para o Zagreb, mesmo o Zagreb tendo vencido o Milan na última rodada. Então foi um Bruges que deixou um pouco a desejar, né? Um Bruges que venceu 3 partidas apenas. Vamos pegar aqui a campanha do Bruges. Vou pegar a primeira rodada, é mais fácil fazer por aqui. Vou pegar a primeira rodada. O Bruges enfrentou... Cadê? Aqui, ó. O Dortmund dentro de casa tomou 3. Não marcou nenhum gol naquela defesa safada do Dortmund. Segundo jogo, ou segunda rodada, o Bruges enfrentou o Sturm Graz e venceu fora de casa. Na terceira rodada, o Bruges enfrentou o Milan, na Itália perdeu. Na quarta rodada, venceu o Aston Villa, ponto positivo, tem que elogiar. Na quinta rodada, o Bruges visitou o Celtic e empatou com o Celtic fora de casa, 1-1. Na sexta rodada, o Bruges jogou dentro de casa e venceu o Sport, mais um ponto positivo. Na sétima rodada, o Bruges empatou com a Juventus dentro de casa, ponto positivo também, né? Complicou a vida de um italiano. E na última rodada, o Bruges tomou 3 da equipe do City. Alguns pontos positivos, mas assim, uma campanha que deixou um pouco a desejar. Acabou se classificando muito assim, pelo que tinha feito antes, né? E não necessariamente pelo que fez nas últimas rodadas. Teve um empate e uma derrota na última rodada. A Atalanta jogou muito melhor, ficou mais tempo na parte de cima da classificação direta. Só saiu mesmo por conta desse empate com o Barcelona no final. Ficou a 1 ponto de se classificar direto. Então, sinceramente, eu concordo com essa cotação da Atalanta. Mas o que me deixa preocupado em relação a te indicar uma vitória da Atalanta ou vir para cá muito enviesado é que a Atalanta não precisa vencer. Lembre-se que esse aqui é um confronto ida e volta, são 180 minutos.
Então a Atalanta sair daqui da Bélgica com um empate não é um resultado ruim, porque você pode imaginar a Atalanta contra o Bruges em Bérgamo, vamos botar aí a Atalanta com uma cotação provavelmente de 1,50 para baixo, tá? Então eu acredito que a Atalanta sair aqui da Bélgica com um empate não vai ser ruim, por isso que eu venho com um pé atrás. E o que eu venho para fazer? Como um trader eu venho para trabalhar correção de preço ao vivo, né? Se o Bruges começar muito mal ou a Atalanta começar muito bem, vou trabalhar contra o Bruges no leia pior equipe em campo, no trade, mas eu não vou te criticar se você vier enviesado para trabalhar alguma coisa a favor da Atalanta. A Atalanta vem de uma excelente vitória fora de casa contra a equipe do Verona por 5-0. Além disso, tinha perdido para o Bolonha na Copa Itália e tinha empatado com o Torino 1-1 e jogou bem contra o Barcelona, vou ser sincero, jogou bem contra o Barcelona, tá? O Bruges vem de uma vitória por 1-0, um empate 1-1 e 2 derrotas aqui para o Antuérpia e para o City. Dá para perceber que não tem sido um time goleador. Não marcou contra a Juventus, marcou 1 aqui na Pro League, sofreu 2 e marcou 1 também na Pro League. Na Copa da Bélgica marcou 1, sofreu 1 e aqui na Pro League fez 1-0. Não é um time que tem marcado tantos gols, mas também não tem sofrido tanto. No PDF de apoio, aqui facilita, né? O time do Bruges sai mais na frente na Bélgica do que a Atalanta na Itália. Não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa. Teve 2,54 de média de gols marcados, então o problema de gols tem sido recente, não no geral, né? E é uma equipe que sofreu mais de um gol por jogo, mas não sofre tanto, tá? A Atalanta quase passa de 2 gols de média marcado por jogo e também sofre pouquíssimo. A Atalanta tem um aproveitamento levemente superior. O primeiro tempo é bastante parelho, a Atalanta marca menos gols, assim, menos 2 gols apenas, tem menos vitórias, mas dá para cravar que é parelho. No segundo tempo o Bruges vence menos, mas marca muito mais gols. Só que a gente tem que lembrar que a Pro League é mais acessível do que o campeonato italiano. São duas equipes que gostam bastante da bola aérea, tá? Então a bola aérea por aqui eu sei que para muita gente isso aqui não facilita, não é um caminho de aposta, mas pode ser aquele tal trunfo que decide o jogo. Eu não venho para trabalhar gols, olha só, 54% dos jogos do Bruges apenas em casa com over 2,5 e 54% dos jogos da Atalanta também fora de casa com over 2,5. E os jogos do Bruges na Champions em casa não foram tão over assim. Ele tomou 3 do Dortmund, se eu não me engano, ele empatou com a Juve 0-0, teve uma vitória por 1-0, não foi assim um time muito goleador, tá? Então, para gols aqui, eu não venho para trabalhar, nem pré-live. E no ao vivo, tenho o pé atrás, a não ser que aqui a gente tenha aquele cenário de 2 gols de diferença. Então, para mim, vai ser um jogo de correção. Se você é um punter, não vou te criticar por 2 motivos. Ou por você ignorar essa partida, porque realmente é uma partida difícil, encardida. Ou se você vier enviesado para tentar pegar algo a favor da Atalanta, tá? Mas tem uma informação importante, que eu sempre gosto de levantar aqui com você, que é a questão das odds. Olha só, olha que informação interessante. Quando a Atalanta teve cotação de 2,10, que significa 48% de vitória, ela venceu em 62% das vezes. Ou seja, tem aqui um valor esperado positivo. Claro que nesse caso é a Atalanta na Série A italiana, mas a Atalanta tem cumprido. Só que no caso do Bruges também, quando ele teve odd de 3,60, a expectativa de vitória é de 28%. Quando ele teve esse tipo de odd, ele venceu 44% das vezes. Então, nesse caso, o valor esperado está dos dois lados. Então, não vou te criticar se você viesse um pouco mais enviesada para se posicionar aqui no pré-live. Embora eu te aconselhe olhar um pouco mais para o live nesse jogo, tá? Até porque a Atalanta não precisa resolver a situação nesse jogo. Já o Bruges, se não resolver, vai ser difícil na Itália. Entre os jogos das 12h45 e das 5 horas, nós temos esse grande confronto aqui do Liverpool contra o Everton. E vai ser fogo de conseguir administrar, porque no meio do jogo do Liverpool vai começar os jogos da Champions. Então, olha, boa sorte para nós. Vamos tentar acompanhar com alguma atenção os jogos interessantes, né? O Liverpool começa fora de casa com uma cotação de 1,44, mas eu já tenho que marcar essa opção aqui de antemão, porque vocês me conhecem, né? Favorito pode se complicar, por quê? É uma rivalidade histórica e eu respeito demais a rivalidade. Eu sei que o Liverpool pode jantar e almoçar o Everton, né? Mas eu tenho que respeitar a tradição, né? O Everton era muito maior que o Liverpool no início. Tinha muito mais título, enfim. Depois o Liverpool teve muito mais destaque, principalmente o Capilé, né? O Farmiri. E hoje em dia o Farmiri faz o Liverpool ser muito mais forte e ter adversários diferentes do que o Everton. O Everton sempre brigando ali contra o rebaixamento, mas é sempre um jogo daqueles, né? O Liverpool geralmente forçando a barra para poder vencer, o Everton ali naquela murrinha tentando segurar, marcando gol de cabeça, enfim. Geralmente é assim que funciona quando um time tem mais dinheiro e o outro não tem tanto, né? E aí vai ser aquele jogo físico. Então, primeira coisa, o favorito pode se complicar não pelo fato do Everton poder vencer sempre, mas por tentar se segurar.
né? O Everton já complicou a vida de outros times grandes aqui nesses últimos períodos em casa. Vamos dar uma olhada? Olha só, o Everton na tabela de classificação, ó, 16º colocado, mas vem de 3 vitórias consecutivas, e eu sempre gosto de privilegiar bastante o momento, né? O Liverpool também venceu as últimas 3 partidas. Fora de casa, como visitante, o Liverpool ainda não perdeu e é o melhor visitante da competição. Em casa, o Everton é o famoso mediano, não gosto dessa palavra, mas venceu 4, empatou 4 e perdeu 4 jogos. Também vem numa toada, assim, constante, né? O Everton vem sempre ali, o Liverpool vem sempre ali também. O time do Liverpool venceu o Tottenham na Copa da Liga Inglesa, se classificou para a final, competição que ele é campeão atual, e ele vem de uma eliminação para o Plymouth, time lanterna da Championship. O líder da Premier League perdeu para o lanterna da Championship. Acontece, meus amigos, acontece. E é assim que bilhetes e cotações esmagadas vão te tirando do jogo, né? Eu sei que isso daqui é raro de acontecer, mas elas vão acontecer e ela vai tirar pessoas despreparadas de gestão ou de método para fora do jogo. Não tem erro, tá? Isso sempre vai acontecer. A famosa limpeza de mercado. Então é ruim perder dinheiro? É ruim. Mas é pior ainda quando você está perdendo dinheiro fazendo merda. Pode ter certeza, tá? Então toma cuidado com essas cotações esmagadas. Vai acontecer vez ou outra, mas se você estiver dentro da gestão, você vai passar por isso. Vai ser só uma fase ruim, tá? Além disso, tinha vencido o Bournemouth por 2-0, ou seja, venceu o Ipswich, venceu o Bournemouth e venceu o Brentford. Então vem 3 vitórias consecutivas. Tinha perdido para o PSV na Champions, mas já estava classificado na primeira colocação. E como eu falei, foi eliminado da FA Cup, competição mais importante que a Copa da Liga Inglesa, pelo Plymouth. O Everton vem de vitória em casa contra o Leicester. 4-0 é boa vitória e é confronto direto. Venceu fora de casa o Brighton. Ó, tem muita equipe grande que vacilou contra o Brighton, hein? Ou que se complicou contra o Brighton. E venceu o Tottenham. Meus amigos, não tá tão ruim não. E a última derrota em casa foi contra o Aston Villa, por 1-0. Então o Everton não tá numa fase ruim. Dos últimos confrontos entre eles, o último jogo que o Liverpool foi lá na casa do Everton enfrentar o Everton, o Liverpool perdeu por 2-0. Para vocês verem como a rivalidade é tensa. Ó, vamos pegar só na casa do Everton? Olha lá. Vitória do Everton em 2024. Empate em 2022. Vitória do Liverpool em 2021. Empate, 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 empate. 2020, 19, 18. Aí 16 o Liverpool venceu por 1-0 e depois de novo. Empate, 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 empate. E mais uma vitória do Liverpool. E aí uma vitória do Everton. Então dá para perceber que não é uma hegemonia, não. É geralmente um jogo de complicação, tá? E geralmente é uma complicação como? 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 2-0 Everton. Então toma cuidado, tá? Eu não venho com o intuito de trabalhar gols aqui no pré-live, nem trabalhar o Liverpool a qualquer preço. Sei que olha mais uma informação. Nessa temporada, quando o Liverpool teve cotação de 1,44, que a expectativa de vitória é 69%, ele venceu 74%. Ou seja, existe um valor esperado positivo nessa odd, quando o Liverpool joga com essa cotação. Só que agora é o contexto diferente. Eu tenho que colocar essa receita de bolo dentro de um contexto de rivalidade, onde o Liverpool costuma enfrentar um território hostil. Então eu não venho para trabalhar a favor do Liverpool no pré-live. Entendo a superioridade, entendo porque a odd está baixa, mas não vou fazer. E no ao vivo só vou trabalhar a favor do Liverpool se o Everton estiver completamente recuado, tá? Até porque o Liverpool joga bem contra times assim e também tem tido muito bom aproveitamento na finalização de fora da área. Gols. Pré-live eu tô fora. Vocês já viram a quantidade de 0-0, tá? No máximo ali um over 1,5, olha lá. Mas, se tratando de rivalidade, o Liverpool não vai perder a oportunidade de golear o adversário se ele conseguir abrir 2, 3 gols de diferença. Aí o Everton vai pra cima igual um maluco, vai tomar mais. Mas esse é um cenário específico. Lembra de metodologia de gols? Já fiz um vídeo sobre isso. Metodologia de gols é você saber quando vai entrar e qual cotação você vai usar mediante o quê? Sua taxa de acerto, tá bom? Então, assiste o vídeo para você aprender a desenvolver a sua metodologia de gols. A minha tem muito a ver com isso, com a diferença, discrepância no placar, o time que está na frente querendo contra-atacar e uma cotação específica. Tá bom? Em relação ao PDF de apoio, o Liverpool perdeu apenas partidas em casa, fora de casa ele não perdeu, se eu não me engano, né? Venceu 9 de 12 partidas, saiu muito mais na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou sem sofrer em metade dos jogos. Tá? Ataque muito sólido, mas pega uma defesa bem fechada, que tomou uma média de 1 gol por jogo apenas. Não sai tanto na frente do placar, falha bastante em marcar, marcou apenas em 50% do jogo e sofreu também poucas vezes em relação à frequência, né? Primeiro tempo do Liverpool é levemente superior,
mais vitórias, mais gols marcados, porém o Everton sofre menos. No segundo tempo é onde o Liverpool tem o melhor desempenho e o Everton tem o pior desempenho. Então, pode ser um caminho aqui para você esperar uma melhora na cotação do Liverpool para buscar uma vitória no segundo tempo. E geralmente é aquele tipo de vitória difícil de tirar, né? Tipo 1-0 ali no finalzinho, ou então... E o Liverpool tem marcado muito no final, já vou mostrar isso para vocês. Ou então mesmo ali no início do segundo tempo, vale a pena tentar esperar um pouco essa cotação do Liverpool subir. O Liverpool tem marcado muito de cabeça, mas o Everton provavelmente vai tentar usar as bolas paradas também contra o Liverpool. E aqui, ó, os momentos dos gols. Olha como o Liverpool acelera muito. Se a gente somar aqui, ó, 44% dos gols marcados pelo Liverpool foram a partir do minuto 60. Também marca bastante no final da primeira etapa. O Everton sofre muito no final do jogo, então pode ser um momento de over limite aqui, nesses últimos 15 minutos. O Everton marca bastante no comecinho do jogo, que é onde o Liverpool sofre bastante. Quem já viu outros planejamentos do Liverpool sabe. Tanto com o Klopp quanto com o Arne Slot, o Liverpool tem sofrido bastante, principalmente em casa. Fora de casa, sofre um pouquinho também. Nesses primeiros minutos, toma um pouco de cuidado. E o Everton volta a ser agressivo no início do segundo tempo, tá bom? Para mim, jogo para se trabalhar ao vivo, dá para pensar numa correção de preço no Everton. Aqui, para mim, como lei, é a pior equipe em campo. Em relação a gols, eu só trabalharia, de fato, com o Liverpool em vantagem e com uma vantagem um pouco mais larga, tá? Não duvido que o Liverpool possa se complicar, que o Everton consiga segurar o Liverpool o maior tempo possível. E se você puder, se você for um punter, puder esperar o Liverpool com uma cotação mais elevada, pode ser interessante. Se ele começar já marcando gol, paciência, tá? O fator derby aqui, o fator rivalidade, sinceramente, eu acho que deveria tirar você um pouco dessa questão de trabalhar o Liverpool com essa cotação aqui, porque essa cotação, ela tá esmagada, por mais que no contexto da Premier League, quando ele teve essa cotação, ele teve valor esperado positivo, eu prefiro respeitar um pouco mais o derby e tentar buscar uma cotação mais elevada. Voltando para a Liga dos Campeões, Benfica e Mônaco, Mônaco-Benfica, Mônaco com uma cotação levemente superior, outro jogo encardido, né? O Benfica fez uma excelente partida contra a Juve na última rodada da Champions, mas não escondeu o problema, né? O Benfica venceu agora no Campeonato Português, se aproximou do Sporting, porém, na última rodada, se ele tivesse perdido para a Juventus, o Benfica teria sido eliminado, né? Ele ia ficar com 10 pontos, o Dinamo Zagreb ia ter passado ele. Se ele tivesse empatado com a Juventus, ele ia se classificar por conta do saldo, né? Ele ia se classificar por conta do saldo. Ele ia tirar o... Não, ele ia continuar aqui o Bruges, mas ele ia se classificar por conta do saldo. Então o início do Benfica na Champions, eu acho que foi até muito bom. Deixa eu pegar aqui as rodadas. A primeira rodada, ó, o Benfica venceu o Estrela Vermelha por 2-1. Na rodada 2 ele socou 4 no Atlético de Madrid. Aqui ele já praticamente era líder, né? Se não me falha a memória. Na terceira rodada ele perdeu em casa para o Feyenoord, aí já começou a queda, né? 3-1. Até então, se não me engano, ele era líder. Na quarta rodada ele perdeu para o Bayern de Munique por 1-0. Aí já começou mais a cair. Na quinta rodada ele venceu o Mônaco, e aqui a gente tem que abrir esse jogo, porque esse é um confronto que está acontecendo de novo, né? Vamos ver como é que foi. Mas foi um bom resultado, que ele voltou a respirar. Na sexta rodada ele empatou com o Bolonha 0-0, Bolonha que também complicou a vida do Sporting lá em Portugal. Na sétima rodada ele perdeu para o Barcelona naquele jogaço. Barcelona perdendo, se não me engano, de 3-1, conseguiu virar o jogo. Mas não foi um jogo ruim do Benfica, né? Foi um jogo maluco, mas acabou privilegiando o Barcelona. E depois, na última rodada, grande vitória contra a Juventus. E aí, em cima disso, a gente tem esse confronto aqui, que está acontecendo exatamente agora. A cotação era mais ou menos parecida, né? O Mônaco também tinha uma cotação ali próximo de 2,30 e o Benfica acabou vencendo. E olha como é que foi esse jogo. A gente tem que saber a história do jogo para ver se a gente consegue mais ou menos simular o que está para vir, né? O Mônaco começou bem e marcou. Isso aqui é muito bom, principalmente para quem trabalha ao vivo. Você identifica um time bom, aliás, um time que está bem em campo, você se posiciona aqui, você poderia trabalhar contra o Benfica, a favor do Mônaco, e você tem, além da progressão do time melhor, ele ainda marca. Isso é muito bom, né? É o melhor dos mundos. Depois disso, o Mônaco deu uma murchada, o Benfica melhorou e empatou logo no início do segundo tempo. Aí o cartão vermelho privilegiou o Benfica, mas o Benfica ainda tomou um gol, ainda assim, com um jogador a mais. Isso é um problema. E aí no final, claro, o Mônaco vencendo recuou totalmente e acabou tomando 2 gols no finalzinho, aqui aos 84 e aos 88. Então, muito da vitória do Benfica se deve ao cartão vermelho. Por isso que o favoritismo do Mônaco, para mim, ele se mantém, tá? É um jogo para mim de correção de preço, porque a gente pode tentar simular o que aconteceu nesse primeiro jogo. Se o Mônaco começar melhor, você pode trabalhar uma correção do Benfica, pode ser que você consiga pegar um gol num bom momento do Mônaco. Tudo isso vale a pena você acompanhar ao vivo. Agora, no pré-jogo, para se trabalhar seco aqui entre
uma equipe e outra, é muito difícil. Porque a gente colhe uma informação de que, se não fosse o cartão vermelho, talvez o Benfica não tivesse virado o jogo. Talvez tivesse empatado, mas virado ia ser mais difícil. Então é o Mônaco que sustenta talvez essa cotação de 2,30, né? Quarto colocado da França, se não me falha a memória. Eu acho que é um jogo para se trabalhar ao vivo. Não vem enviesado para cá que pode dar problema. No PDF de apoio, o Mônaco venceu 5 das últimas 8 partidas que fez dentro de casa. 64% das vezes saindo na frente do placar. É um time que falha pouco em marcou mais gols que o Benfica fora de casa. Sofreu também pouco, não é um... Dá para ver que são duas defesas relativamente ok. O aproveitamento do Mônaco é melhor, bem melhor do que o do Benfica essa temporada. O primeiro tempo parelho, no segundo tempo o Mônaco, por mais que tenha praticamente o mesmo número de vitórias, marca bem mais gols. Então é um Mônaco mais goleador no segundo tempo, marca mais de cabeça, mas não é um jogo muito puxado para 2,5. Se for pensar em alguma coisa em gols, 0,5 ou over 1,5, para mim seria mais interessante. Momentos do jogo. Início do primeiro tempo, Benfica agressivo, em Portugal tem sido assim, e tem sofrido muito no final do jogo. Então, 8,80, né? E o time do Mônaco sofre com muita frequência meio do primeiro, final do segundo, e marca com frequência na saída do intervalo e também nos últimos minutos de jogo. Jogo para se trabalhar ao vivo e não inventar moda, não procurar pelo em ovo. Tá? Até porque vai estar rolando o jogo do Liverpool, tem jogo do Milan, tem jogo do Bayern, enfim, vai estar muita coisa ao mesmo tempo para você inventar moda aqui no pré-live, tá? Então toma cuidado. Falando de jogo encardido, mais um, né? Para variar. 17 horas, Milan fora de casa contra o Feyenoord. O Feyenoord não vem numa fase assim tão espetacular na Holanda, hoje terceiro colocado, se não me falha a memória, vem de derrota contra o Lille na Champions por 6-1, tomou do Ajax, que é o líder na Holanda hoje, por 2-1 e perdeu para o PSV nas quartas de final da Copa da Holanda. Além disso, perdeu o seu atacante, o craque, né, o maior goleador da equipe, para o próprio Milan, que é o Santiago Jiménez. Não sei se ele pode jogar, porque ele já jogou na Champions na outra fase com o Feyenoord, talvez possa, né, o regulamento pode permitir, podemos ser lei do ex e tal, mas ele não é o titular ainda. Tá? Mas quando entrou, se não me engano, ele chegou a dar passe na Copa da Itália contra o Roma para o gol do João Félix. Falando em chegadas, cara, Sérgio Conceição muito bem no Milan como treinador. Depois aqui, ó, ganhou a Supercopa para cima da Inter, teve um empate prejudicial contra o Cagliari, né, mas recuperou depois fora de casa contra o Como, perdeu para a Juventus. Venceu o Girona na Liga dos Campeões, venceu o Parma e perdeu para o Dinamo Zagreb. Empatou com a Inter jogando melhor, eliminou a Roma na Copa Itália e venceu o Empoli fora. Milan numa fase mais confiável do que antigamente, tá? Gosto e acredito nessa cotação do Milan. Problema, território hostil jogar na Holanda, na casa do Feyenoord, a gente sabe lá que é muito difícil jogar lá. Se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, vou conferir, porque minha memória já não anda tão boa assim, como que foi o desempenho do Feyenoord em casa na Champions. Ó, o Feyenoord jogou... Aqui, 2 vitórias, 2 derrotas. Inclusive, a última derrota contra o líder geral do grupo, né? O time do Liverpool. Teve mais uma vitória aqui. Deixa eu pegar o último jogo do Feyenoord dentro de casa. Provavelmente foi aqui, ó, contra o Sparta Praga. Então, obviamente já era uma equipe que estava aqui embaixo na tabela de classificação. Mas ainda assim, foram 2 vitórias recentes e 2 derrotas, né? Mas só o fato de ter vencido o Liverpool já engrandece bastante. O Milan terminou no meio da tabela, fora de casa. A equipe do Milan venceu 2 e também perdeu 2, então tá bem parelho o confronto. O Milan, inclusive, sofreu 6 gols e marcou 7. Dá pra gente colocar como uma correção de preço por aqui. Sendo o Milan favorito, é um favorito que pode se complicar. Não porque o Milan não esteja no momento bom, ele tá. Mas ainda não é o melhor momento. Acho que esse Milan ainda tem a desenvolver com o Sérgio Conceição. E, principalmente, porque o Feyenoord tem um território hostil com a sua torcida ali. Mesmo sem o Jiménez. O Igor Paixão, se eu não me engano, é agora o segundo maior goleador, ou agora é o maior goleador da equipe, ó. O Paixão com 6 gols e 7 assistências. Tem também o Quinten Maduro com 6 gols. Então, vamos ver quem o Feyenoord vai buscar para o lugar do Jiménez ou se vai manter aqui esses jogadores mesmo no ataque. Voltando aqui, já falando de PDF de apoio, vamos ali em cima. Olha só, o Feyenoord dentro de casa, oscilando nesses últimos 3 jogos, mas tendo mais vitórias do que qualquer outra coisa. O Milan também vem num momento bom. Tanto o Milan quanto o Feyenoord falham um pouco em marcar, dentro e fora de casa respectivamente, defesas que não sofrem tantos gols, e o Feyenoord tendo marcado mais gols e saído mais na frente do placar. Aproveitamento do Feyenoord bem melhor, claro, o nível de enfrentamento é diferente. Primeiro tempo do Feyenoord, mais vitórias,
mais gols marcados, mesmo número de gols sofridos. Segundo tempo, o Feyenoord com mais vitórias, mais gols marcados e menos gols sofridos. Só que o time do Milan cresce ofensivamente na segunda etapa. Claro, tudo aqui é estatística que já vem do antigo treinador. Então o Sérgio Conceição não é culpado por tudo, né? Mas são praticamente os mesmos jogadores. O Feyenoord marca mais de cabeça, mas também sofre mais nesse fundamento. E a bola aérea, claro, nesse tipo de jogo é sempre muito possível, tá? Como eu falei, não tem sido defesas que sofrem tantos gols assim. Então, para me colocar no mercado de gols nesse jogo, só se de fato houver aquele cenário de discrepância de placar. De resto, eu não olharia para o mercado de gols no pré-live e, claro, acredito que aqui é um jogo para ficar de olho apenas no ao vivo. Se você está enviesado com uma boa fase do Milan e vem para trabalhar a favor do Milan 2,15, eu não te critico. Sabe por quê? Das últimas vezes que o Milan esteve com cotações de 2,15, ele venceu 70% dos jogos, sendo que a probabilidade correspondente a maior de 2,15 é 47% de vitória. Então o Milan tem entregado resultado positivo quando começa com essa cotação. Já o Feyenoord, quando começa com uma cotação de 3,25, que equivale a 31% de vitória, só venceu 17%. Então nesse caso, eu não vou te criticar se você vier com o intuito de trabalhar uma vitória do Milan com esse tipo de cotação. Também às 5 horas, o Bayern de Munique enfrenta o Celtic fora de casa. Esse jogo aqui, cara, esse jogo é difícil. Eu sei que você vai falar, tá maluco, Theo? Esse jogo é fácil pra cacete. Deixa eu te passar uma informação. O Celtic, ele não perdeu nenhuma partida dentro de casa. Ele ficou no grupo seleto aí de equipes que não perdeu em casa. Foram 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Ele marcou 10 gols, tomou 3. E o Bayern, ele foi folclórico fora de casa. Quer ver? O Bayern de Munique foi um dos piores visitantes. Aqui, ó, pra você não falar que eu tô mentindo. 25º como visitante. Ele perdeu para o Aston Villa por 1-0, perdeu para o Barcelona por 4-1, venceu o Shakhtar Donetsk e perdeu para a equipe do Feyenoord. Em todos esses jogos ele tomou gol, mesmo na vitória contra o time do Shakhtar. E é por isso que me causa um pouco de dúvida. É claro, lá no fundo eu venho para tentar buscar aqui um back favorito ao Bayern de Munique, até posso marcar essa opção aqui, desde que o Bayern de Munique consiga de fato entregar essa superioridade. Só que é um jogo de 180 minutos. O Bayern não precisa definir na Escócia, ele pode definir em casa. Muito provável ele define em casa. Uma vitória por 1-0 para o Bayern é excelente. Um empate 0-0 também não é ruim, né? É claro que o Bayern de Munique deve martelar esse jogo todo. O que provavelmente o Celtic vai tentar fazer é, como na Alemanha, em Munique, vencer o Bayern vai ser beirando o impossível, tem que ser aqui. Então o Celtic provavelmente vai tentar se segurar lá atrás, isso vai dar alguma chance para a gente trabalhar esse back favorito, mas tentar escapar também nos contras, né? Mas é claro, tem que fazer com cuidado, com jeito, porque o Bayern de Munique é tenso de se expor de peito aberto. Mas é um time que toma gol com frequência. Tomou gol praticamente em todos os jogos da Liga dos Campeões do Bayern. Então, eu sinceramente, vou botar eu ia marcar aqui com a possibilidade de ambas marcam, só que o jogo de ida ele não tem esse contexto over, né? Mas eu não duvido, cara. Eu não duvido. Quanto é que tá o ambas? 1,61, não. Deixa eu tirar. Vou tirar. É provável que aconteça, tá? Mas essa cotação pode te influenciar algo ruim. Se você não tem metodologia, não entra não. Não entra não, tá? Porque é uma cotação que poderia estar muito mais alta. O mercado poderia estar pagando bem mais por isso daí. Vamos dar uma olhada agora no PDF de apoio. Claro, aqui é nível de enfrentamento completamente diferente. O Celtic está nadando de braçada na Premiership, vai ganhar com o pé nas costas. Foi o primeiro a marcar em 100% dos jogos em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo. Ficou sem sofrer gol em 92% dos jogos, só sofreu 2 golzinhos, coitado. Marcou 40. Tá faltando gol pro Celtic, né? Tá com o boi na sombra. O Bayern de Munique também é líder isolado. 80% dos jogos ele saiu na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo. Enfim, se for medir aqui, se for mensurar aqui Bundesliga com Campeonato Escocês Premiership, é até difícil, né? É até difícil. Mas o que eu quero ver mesmo é isso daqui, ó. Gols marcados de cabeça. O Celtic pode tentar utilizar isso daqui. A bola aérea contra o Bayern. Claro que os zagueiros do Bayern são altos. O Neuer é um excelente goleiro. Mas o Bayern gosta de engolir uns golzinhos, tá? Então essa bola aérea do Celtic pode fazer diferença. A finalização de fora da área também, já que entrar na área do Bayern vai ser sempre difícil. O Bayern também marca de cabeça bastante e também chuta muito bem de fora da área. Costuma ser um jogo over, mas é o contexto do jogo de ida, né? Que a gente tem sempre que lembrar. O Celtic tomou os 2 gols na mesma faixa de tempo, que foi no início do segundo tempo, curiosamente.
mas é um time que marca durante quase todos os momentos da partida, assim como o Bayern de Munique, tá? Para você que é um trader, jogo para ficar de olho nesse back favorito, se o Celtic ficar mais recuado lá atrás. E para você que é um punter, cuidado com o fato do Celtic estar invicto dentro de casa ainda e também com o fato do Bayern de Munique sofrer os seus golzinhos. Porém, de novo falando de valor esperado, quando o Bayern de Munique tem odd 1,38, expectativa de vitória de 72%, o Bayern venceu 74%. Não é uma discrepância tão grande, mas é um dado interessante, tá bom? Deixa eu ver aqui se teve confronto recente entre eles. Ó, teve, Liga dos Campeões 2017, o Bayern de Munique venceu nos 2 jogos, tanto na Escócia quanto na Alemanha, mas tomou gol visitando o Celtic. E em 2003 foi um 0-0. Então, a gente trabalha ao vivo esse jogo. Se você viu um Bayern de Munique vencendo por 2 gols de diferença aqui, ou vencendo por 1 e o Celtic se expondo igual um maluco, que não é provável, mas pode acontecer, né? Porque é um time meio tantã, principalmente na Escócia, ele vai pra cima mesmo, pode valer a pena ficar de olho em gols. Agora, jogo 0-0 arrastado, 1-0 Celtic, tô fora, tá? Poderia ser um jogo para gols se o Bayern abrir vantagem, mas aí é um contexto bem específico. E esse ambas marcam? Não duvido, mas com essa cotação ruim, eu tô fora. Para finalizar, aqui no Brasil, temos Flamengo e Botafogo, jogo para se trabalhar ao vivo numa correção de preço por aqui. O Flamengo fez um bom jogo contra o Botafogo, mas não fez um grande jogo contra o Fluminense. O Botafogo vem pressionado por ter perdido contra o Flamengo a Supercopa e por ter perdido também contra o Madureira, mas é muito provável que o Botafogo se classifique aqui já, ele entra nesse grupo dos 4 primeiros. Para mim, jogo para se trabalhar ao vivo. De novo, vou repetir isso daqui. Ah, mas o Flamengo tá melhor. Sim, o Flamengo hoje é melhor que o Botafogo, por conta da continuidade do trabalho. O Botafogo ainda vai, claro, continua jogadores, alguns saíram, mas o novo treinador vai mudar tudo, pode ter certeza. Eu acho que tem sempre aquele ego, né? De mudar alguma coisa e acaba mudando tudo. Mas, nesse momento, o Flamengo ele é favorito, de verdade. Só que é um favorito que pode se complicar. Por quê? Porque é clássico. Temos Corinthians e Santos, de novo, é um favorito, mas é um favorito que pode se complicar. Por quê? Porque é clássico. Hoje é um Corinthians muito mais bem preparado. Hoje o Santos, ele tá muito mais no hype do Neymar. Tudo bem, se a gente colocar aqui na tabela de classificação, você vai ver um Santos que tá a 1 ponto só do Guarani, mas é um Corinthians hoje mais preparado. O Corinthians teve 22 pontos conquistados. São 7 vitórias em 9 jogos. Então hoje é um Corinthians, na minha opinião, mais bem preparado. Vem de um bom Brasileirão, se classificou para a Libertadores, o Santos está vindo da Série B, está se reconstruindo ainda, né? Então é um Corinthians que eu concordo com o favoritismo, mas é um favorito que pode se complicar por conta, obviamente, da questão de rivalidade. Mas é um jogo que vale muito a pena assistir, óbvio, Neymar aqui contra o Memphis Depay. Além disso, tem o jogo da volta da Libertadores entre Alianza Lima e Nacional. O primeiro jogo ficou 1-1, Alianza Lima cheio de jogadores conhecidos aqui do Brasil. Tem a Copa do Nordeste, Bahia entra em campo, o Náutico entra em campo, o Sport entra em campo. Em Minas tem o Cruzeiro depois de ter perdido para o Atlético, tem o Atlético depois de ter ganhado do Cruzeiro. Eu vou deixar vários outros jogos complementares listados aqui no Radar Esportivo no meu parceiro. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se que a aposta é só para mais de 18 anos e eu vejo você amanhã.